Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Ferraz, sou estudante de medicina veterinária e vou apresentar um trabalho na disciplina de clínica cirúrgica de pequenos animais com o tema de ovário salpingo esterectomia, a OSH, aplicada ao tratamento da piometra canina e felina, né? É uma patologia que acomete ambas as espécies e tem uma alta relevância e prevalência na rotina do médico veterinário. Para começarmos, temos que entender o que é a piometra, né? Ela é definida como um processo infeccioso bacteriano agudo ou crônico que acomete o útero das cadelas e gatas, resultando no acúmulo de exudato purulento no lúmen uterino. Na rotina clínica, a sua importância é extrema e trata-se de uma das principais e mais frequentes emergências cirúrgicas no sistema reprodutor de pequenos animais. Se não for diagnosticada e tratada cirurgicamente a tempo, ela evolui rapidamente para um quadro de sepse, choque endotóxico e óbito do paciente, né? Tornando de conhecimento dessa infecção vital para o clínico. Como podemos observar nessa imagem, o esquema, né, da anatomia reprodutiva da fêmea. Como podemos observar nessa imagem, o esquema, né, da anatomia reprodutiva da fêmea, com as estruturas que vão ser envolvidas na cirurgia, né, que são os ovários, seguido das tubas uterinas, né, que são os salpinhos, os cornos uterinos, o corpo do útero e a cervix, ou o colo do útero, né. Para o cirurgião, existem marcos anatômicos críticos. O primeiro é o ligamento suspensor do ovário, né, que fixa o ovário à parede dorsal do abdômen e precisa ser delicadamente rompido para exterioração da estrutura, né? O segundo ponto crítico é a vascularização, né? Precisamos dar atenção total ao complexo arteriovenoso ovariano e artéria e veia uterinas, que correm paralelamente ao corpo do útero, pois a ligadura correta desses vasos é o que previne a hemorragia intraoperatória. A etiologia, a etiologia da piometra é majoritariamente bacteriana, sendo a bactéria oportunista a Escherichia coli, que é encontrado com mais frequência nas culturas uterinas, né? Como fatores predisponentes, destacam-se o estímulo hormonal repetido durante a fase do diéstro e o uso indiscriminado de progestágena, né? São as famosas vacinas anti-sil, que causam alterações graves no endométrio, embora acometa ambas as espécies. As cadelas são significativamente mais afetadas do que as gatas. Não há uma predisposição racial restrita, mas as cadelas adultas e idosas de médio a grande porte e as nulíparas, né, as que geralmente não conseguem dar uma cria, né? São os pacientes mais típicos nessa rotina. Compreender a fisiopatologia é entender o gatilho da doença. Tudo começa com a influência prolongada e repetida da progesterona no útero durante o diéstro. Esse hormônio promove especialmente o surgimento de cistos nas glândulas uterinas, um quadro conhecido como hiperplasia endometrial cística. A progesterona também estimula a secreção glandular e diminui a contratilidade do miométrio. Durante o cio, o estro, né, a cervix se abre, permitindo que bactérias e da microbiota vaginal aceite e ascendam ao útero, né? Quando o animal entra no diéstro, a cervix acaba se fechando, né? Aquele útero cheio de fluido e sem contratilidade vira uma estufa perfeita para a proliferação bacteriana, gerando a infecção e o acúmulo de pus.
Clinicamente, as manifestações variam se for piometra do colo aberto ou colo fechado. No exame físico e na anamnese, o tutor geralmente relata letargia, anorexia, vômito, desidratação e uma marcante síndrome de poliúria e polidipsia. O animal bebe e urina muito devido à interferência das toxinas bacterianas nos rins. Se a cervix estiver aberta, observamos uma secreção vaginal purulenta ou mucossanguinolenta, bem evidente, né? Se estiver fechada, não há secreção externa, o que se torna um quadro muito mais perigoso, pois o pus acumula internamente, gerando distensão abdominal severa e dor à palpação. O diagnóstico da piometra une os achados clínicos aos exames complementares, né? No hemograma, é clássico encontrarmos uma leucocitose severa com desvio à esquerda, além de anemia não regenerativa e a azotemia nos exames de bioquímica. Contudo, o padrão ouro para o diagnóstico definitivo é o exame de imagem, né? Especificamente na ultrassonografia abdominal. Como podemos ver nessa imagem, né, do slide. Observa que os cornos uterinos visivelmente distendidos, com paredes espessadas e repletas de conteúdos anecóicos ou hipoecomigratório, que representa o pus. Como diagnóstico diferencial, devemos sempre descartar a gestação inicial, a mucometra ou a hemometra. E assim, respondendo às diretrizes do roteiro, né, sobre as indicações, quando operar, né? A resposta é o quanto antes, né? Porque a piometra é uma indicação cirúrgica imediata assim que o paciente for minimamente estabilizado, né? E quando não operar? Não operamos o paciente quando ele estiver em choque refratário profundo, uma coagulopatia severa, né? Nesses casos, estabilizamos intensivamente o animal por algumas horas antes do procedimento, né? E há um tratamento clínico, ele até existe na literatura, utilizando protocolos com prostaglandina, né? Em animais jovens de altíssimo valor, estritamente em piometras de colo aberto, né? Porém, devido ao alto risco e recidiva, choque, ruptura uterina, tratamento cirúrgico para o SH, né, continua sendo um padrão ouro e a escolha mais segura. Entrando na técnica cirúrgica propriamente dita, iniciamos o preparo e rigorosamente do paciente. O posicionamento na mesa deve ser em decúbito dorsal, né, de costas. A tricotomia deve ser ampla, cobrindo todo o abdômen, desde o processo tifoide até a região do pubis, estendendo-se bem lateralmente. A antisepsia deve ser extremamente rigorosa para evitar contaminações, realizando a degermação, né, clorexidina degermante 2%, em seguida uma aplicação de clorexidina alcoólica, com, com movimentos, né, centrífugos, né, finalizando com a colocação dos panos de campo estéreo. O acesso cirúrgico, primeiro o acesso cirúrgico deve ser realizado por meio de uma laparotomia mediana na linha alba, né? A incisão cutânea e o isolamento da linha alba devem ser feitos com cautela. Ao acessar a cavidade, localizamos o útero, né? Por estar friável, engurgitado e volumoso, a manipulação deve ser extremamente delicada para evitar a ruptura dos órgãos e a contaminação da cavidade abdominal, né? Realizamos o pinçamento e a tripla ligadura do pedículo ovariano esquerdo e do direito, utilizando nós de cirurgião seguros. Em seguida, expomos o corpo uterino próximo à cervix, isolamos e ligamos bilateralmente as artérias uterinas,
realizando também a ligadura transfixante do corpo do útero. Também, antes de ressecar e remover o órgão do bloco, né? A etapa final da cirurgia vai ser a síntese, né? A sutura em si, dos tecidos, né? Para o fechamento da linha aba, que exige uma alta resistência mecânica, utilizamos o padrão é, simples contínuo ou simples separado. O material de escolha deve ser um fio absorvível sintético de longa retenção de força, né? Um diâmetro compatível com o porte do animal, né? No tecido subcutâneo vai ser feita a sutura intradérmica, né? Onde vai ser usado o fio absorvível, pode ser o poliglactina, e por fim, na pele utilizamos pontos simples, separado, ou pode ser usado também o wolf, com fio de nylon, né? Monofilamentado e não absorvível. E para encerrar essa apresentação, respondo a pergunta crucial, né? Quais são os três pontos mais importantes, assim, né? Que todo médico veterinário deve saber sobre a piometra, né? Primeiro, a emergência médica evolui rapidamente para uma sepse e disfunção multiorgânica, né? O tempo entre o diagnóstico e a intervenção dita a sobrevivência do paciente. Segundo, o ultrassom abdominal é a ferramenta de diagnóstico mais rápida e eficaz, né? Sendo a padrão ouro e mais segura para estar ali confirmando essa patologia, né? E terceiro é a estabilização hemodinâmica prévia associada à técnica de OSH, né? Sendo bem cuidadoso e delicado, a única abordagem terapêutica verdadeiramente resolutiva e segura na rotina dos pequenos animais, né? Terminei.